Olá, pessoal. Hoje eu estou trazendo aqui a parte 2 do nosso tema diferencial de alíquotas. E o cálculo que nós vamos verificar hoje são dos produtos do regime de substituição tributária. Tá? Ontem, no vídeo de ontem, eu fiz as operações normais entre contribuintes de produtos normais. Hoje nós vamos tratar dos produtos que estão sujeitos ao regime de substituição tributária. Vou aqui compartilhar a tela aqui com vocês. Trazendo aqui o convênio ICMS 142 de 2018. Esse convênio, ele regulamenta as operações com substituição tributária do ICMS. Tá? Então, nós temos lá, no parágrafo 1º da cláusula primeira, a seguinte informação: o disposto no caput desta cláusula aplica-se também ao imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna da unidade federada de destino e a alíquota interestadual incidente sobre as operações interestaduais com bens e mercadorias destinados ao uso, consumo ou ativo imobilizado do destinatário contribuinte do imposto. E eu frisei aqui, contribuinte do imposto. Por quê? As operações de substituição tributária, elas só ocorrem nas operações entre contribuintes do imposto, ok? Lembrando que essa regra também se aplica às empresas optantes pelo Simples Nacional. A forma de apuração do ICMS das empresas optantes pelo Simples Nacional, ela ocorre através do PGDAS, mas existem outras hipóteses de recolhimento do ICMS que não entram no PGDAS, eles são recolhidos em documentos separados, ok? E essa previsão de recolher outros ICMS, né, outras hipóteses de recolhimento do ICMS, ela está prevista na Lei Complementar 123, lá no seu artigo 13, a linha A do inciso 13, do parágrafo 1º. Né? Aqui são muitas informações aqui, mas a gente consegue localizar certamente lá na lei complementar, tá? Então, eu quero destacar aqui para vocês que as empresas optantes pelo Simples Nacional também são responsáveis, né, para fazer aí a retenção do ICMS, do diferencial de alíquotas. O cálculo do ICMS do diferencial de alíquotas com os produtos sujeitos ao regime de substituição tributária. A diferença está aqui, olha, adicionado, nessa palavrinha aqui. Então, vamos ler aqui o que diz a cláusula 12ª. Tratando-se de operação interestadual com bens e mercadorias submetidos ao regime de substituição tributária, destinados a uso, consumo ou ativo imobilizado do adquirente, a base de cálculo do imposto devido será o valor da operação interestadual adicionado do imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna a consumidor final estabelecida na unidade federada de destino para o bem ou a mercadoria e a alíquota interestadual. O que ocorre? O valor do ICMS, ele compõe o preço do produto.
Então, o próprio imposto compõe a sua base de cálculo. E nós temos essa previsão no artigo 13 da Lei Complementar 87 de 96, que é a Lei Candir, né? A lei das regras em âmbito nacional do ICMS. No seu parágrafo 1º, determina, integra a base de cálculo do imposto o montante do próprio imposto, constituindo o respectivo destaque mera indicação para fins de controle. Então, sempre que tivermos um determinado produto, eu vou ter o produto sem o ICMS e com o ICMS. Então, sempre que eu precisar incluir o imposto, eu tenho que saber qual é a alíquota naquela operação. E o que determina aqui a legislação, aqui eu vou voltar aqui, na cláusula 12ª, ele diz, o valor é adicionado, será o valor da operação interestadual adicionado do imposto correspondente à diferença. Então, trazendo aqui uma nota fiscal, cujo valor do produto é de R$10.000, a base de cálculo R$10.000 e o valor do ICMS de R$1.200. Essa base de cálculo e esse valor do ICMS corresponde à operação própria do remetente. Então, considerando que eu estou no Rio de Janeiro e eu estou adquirindo um produto de um fornecedor do estado de São Paulo, a operação desse fornecedor é a base de cálculo 10.000 e um imposto de 1.200. Então, esse valor aqui é da operação própria do remetente. Então, é devido, ele vai pagar esse ICMS lá no estado de São Paulo. Agora, como o produto está sujeito ao regime da substituição tributária, cabe a esse fornecedor reter e recolher o ICMS da diferença da alíquota, ok? Então, por que eu fiz um vídeo 1? Hoje eu estou fazendo o vídeo da parte 2. Porque no vídeo da parte 1, nós não temos essa cobrança, esse valor adicionado que consta no convênio 142, tá? Parece assim um tanto confuso, mas vocês vão conseguir entender. Eu vou conseguir explicar para vocês como funciona esse cálculo. Então, quando se trata de mercadorias destinadas a uso, consumo ou ativo imobilizado, nós não utilizamos margem de valor agregado, ok? Nós só vamos calcular a diferença da alíquota. E aí, como é que isso ocorre? Considerando essa parte da nota fiscal, aqui eu vou discriminar aqui para vocês. O valor de aquisição, R$10.000. O imposto devido na operação interestadual, 12% em cima de uma base de R$10.000, considerando que esse imposto ele já está incluso, ok? Aqui nos R$10.000. Quando eu vou calcular o diferencial de alíquotas, a legislação me diz que é a diferença da alíquota interna e da diferença da alíquota interna para interestadual. Então, como é que eu vou saber o valor do produto sem o ICMS? Eu vou pegar R$10.000 e deduzir do valor do ICMS. Eu encontro aqui um valor de produto de R$8.800.
Então, nesse momento, eu vou calcular, essa é a minha base de cálculo inicial, para eu encontrar a diferença da alíquota, ok? Então, assim, qual é a alíquota aqui no estado do Rio de Janeiro? 20% é a básica, a alíquota básica, já incluindo aqui o FECP, tá? A alíquota básica no estado do Rio de Janeiro é de 18%. A gente já fala 20% porque tem a cobrança do FECP. Então, aqui eu vou fazer um cálculo já considerando uma alíquota de 20%. Ora, se eu tenho um produto em que, sem o imposto, ele é de R$ 8.800 e eu preciso encontrar essa diferença, eu tenho que incluir nessa base de cálculo o imposto. Então, eu vou pegar 8.800, que é essa diferença aqui, olha, de 10.000 menos 1.200, e dividir por 0,80. Então, aí você vai perguntar, Márcia, mas de onde vem esse 0,80? É o que falta para completar 100%. Então, por isso que está aqui, 1 menos 20 vai dar 0,80. Eu vou pegar R$ 8.800 e dividir por 0,80. Eu vou encontrar uma base de R$ 11.000. Então, esses R$ 11.000 eu já incluí o ICMS nessa base, ok? Sendo que o imposto devido na operação interna, ele seria de 20%. Então, aqui, 20% de 11.000 dá R$ 2.200. Mas a legislação, ela já me permite deduzir aqui os 1.200. Tá? Então, aqui eu estou com 20% aqui, mas eu vou poder abater os 12%, ok? Então, como seria o valor desse ICMS? Se eu estivesse comprando, fazendo a apuração aqui no estado do Rio de Janeiro, seria R$ 11.000 vezes 18, não incluindo aqui o FECP, R$ 1.980. A base de cálculo do ICMS-ST, a base não, o cálculo, né, do ICMS-ST, 1.980 menos os R$ 1.200 que constou na nota do fornecedor, né? Então, a gente precisa lembrar, por que que eu posso abater aqui? Porque o ICMS, ele é não cumulativo. Então, eu tenho, nesse momento, o direito de abater os 1.200 que já está lá na nota do fornecedor, porque o Estado do Rio, ele só quer a diferença, ok? Então, aqui de ICMS aos 18%, eu pagaria 700, na verdade, 6%, R$ 780, e o FECP de 2%, 220. Então, somando aqui o A mais o B, eu tenho um diferencial de alíquotas de R$ 1.000. Por isso que na nota fiscal está a base de cálculo de R$ 11.000 e um ICMS de substituição tributária de R$ 1.000. Então, o total da nota é de R$ 11.000. Então, pessoal, a diferença que nós encontramos aqui no cálculo da substituição tributária para o diferencial de alíquotas é que eu preciso incluir essa diferença
dos 12 para 20, né, que dá os 8%, eu tenho que incluir, eu tenho que embutir o imposto na base de cálculo, ok? Então, antes, isso não ocorria. Seria apenas, o valor do produto é de 10.000, vamos calcular a diferença, 8%. Então, seria apenas R$ 800. Então, com a publicação do convênio 142, e isso foi uma novidade trazida nesse convênio, é que precisamos embutir a diferença na base de cálculo, ok? Então, mais uma vez, lembrando, essa fórmula, ela está na legislação, mas nós não fazemos mais emissão de nota manual. Então, isso deve estar parametrizado no sistema, de forma que eu calcule a diferença de alíquota, já incluindo o próprio imposto nessa base, ok? Eu sei que não é muito simples nós entendermos, mas se você reveja o vídeo de ontem, ok? Que trata do diferencial de alíquotas entre contribuintes da operação normal e os produtos da substituição tributária. E no vídeo anterior, eu falei o porquê que eu estaria dividindo em 3 partes, porque nós ainda temos o cálculo do diferencial de alíquotas quando destinamos mercadorias ou fazemos alguma prestação de serviço destinada a um não contribuinte do ICMS, tá? Então, fica aí a minha explicação para esse cálculo, ok? E até o próximo vídeo.